Família, bem-vindos a mais um dia de Intensivo Presidência. Se eu não me engano, essa já é a quinta semana de treinamentos. Inclusive, não sei se vocês sabem, eu acho que sim, porque eu já devo ter falado isso durante a reunião. Eu peguei a ideia de fazer um Intensivo Presidência com base na ideia que esse moço aí, Leonardo Ames, teve para com os RDIs 2020 e 2021. Ano passado, a cada semana, nos domingos, às 20 horas, estavam havendo treinamentos para os representantes distritais de Interact sobre determinados assuntos, projetos distritais, conversa não violenta. Então, foi com base nessa ideia da atual equipe da Interact Brasil que nós hoje estamos tendo já a nossa quinta semana de Intensivo Presidência, que hoje vamos tratar sobre um assunto não tão ligado ao Interact, mas que discorre sobre algo que necessita na vida de todo mundo. Gestão de tempo pessoal. Como conciliar a nossa vida com o Interact. E com vocês, o palco é seu, Leonardo Ames. Maravilha, Leandro. Muito obrigado pela introdução. Pessoal, muito boa noite a todos. Estou extraordinariamente feliz de estar aqui com vocês nessa noite, de poder conversar com vocês um pouquinho sobre gestão de tempo, um pouquinho sobre conciliação da relação entre Interact e vida pessoal no cotidiano de vocês, para que assim vocês possam estar aumentando a produtividade de vocês, tanto dentro de Interact como na vida pessoal de vocês. E aí na vida pessoal entra a vida escolar, entra a vida familiar, entra a vida para o desenvolvimento pessoal, entra a vida profissional, mas está conseguindo conciliar o Interact junto com os outros afazeres de vocês. Eu, nesse momento, vou estar compartilhando a minha tela com vocês, e a partir desse momento eu não consigo mais ver o rostinho de vocês. Então, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, vocês podem me perguntar, vocês podem falar, eu estou aqui 100% aberto justamente para vocês. E já justamente que a gente vai falar sobre um pouquinho sobre gestão de tempo, eu já aviso vocês que eu vou tentar aqui ser o mais dinâmico, o mais breve, o mais objetivo possível, nem que esse momento daqui dure 30 minutos só da minha apresentação. Mas por quê? Porque eu prefiro justamente por gestão de tempo, para poupar o maior tempo possível de vocês, com que esse nosso momento ele seja o mais rápido possível. Porque se a gente está justamente falando de poupar tempo, de economizar tempo, não é justo com vocês eu aqui ficar falando 1 hora o que eu poderia falar em 30 minutos. E aí depois a gente pode abrir para perguntas. Enfim, eu estou 100% aqui à disposição de cada um de vocês. Mas justamente para já poder me apresentar um pouquinho para vocês, e depois eu vou disponibilizar também essa apresentação para vocês em formato de mapa mental, ela já está na mão do Leandro, então quem vai repassar ela depois para vocês também é o próprio Leandro. Mas então, beleza, quem eu sou? Rapidamente para vocês, e eu justamente já vou me apresentar e falar um pouquinho do que eu faço, para mostrar para vocês o porquê eu estou falando hoje sobre esse tema. Eu aqui em Gaspar, meu nome é Leonardo, fora ser presidente da Interact Brasil, que possivelmente vocês conheçam. Aqui em Gaspar, eu estudo no 3º ano do ensino médio. Eu sou vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude. A gente está no processo agora de fundação do Rotaract Clube de Gaspar. Então, eu sou presidente eleito e fundador do Rotaract Clube de Gaspar. Na minha vida profissional, hoje eu atuo com 3 empresas que eu tenho e também sou designer para uma outra empresa. Então, ali na vida profissional já também poupa muito tempo, na vida voluntária poupa bastante tempo, na vida familiar poupa bastante tempo, mas também o que eu sempre gosto de frisar é que eu sou uma pessoa que nunca para de estudar. Então, toda noite eu faço algum cursinho, alguma coisa que tem online, mas enfim, tudo isso tentando sempre aumentar a minha produtividade, tudo isso tentando poupar o maior tempo possível para você, para o meu cotidiano, e isso é o que eu vou, então, justamente estar passando aqui para vocês. Eu sou autor também de 2 livros, o livro A Chave da Oratória e o livro Oratória nas Escolas. Eu sou presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, e nas horas vagas também palestrante e mentor, principalmente sobre oratória. E por que eu estou falando tudo isso? Isso é uma apresentação que eu nunca faço em nenhuma outra palestra, eu estou fazendo essa aqui para vocês, para justamente mostrar para vocês o porquê eu estou falando sobre esse tema. Então, não é para mim me achar por egocentrismo, por narcisismo, não. É justamente para mostrar para vocês o porquê eu estou falando sobre esse tema. Então, se eu faço todas essas coisas e eu consigo lidar bem fazendo tudo isso e ainda sobra tempo para mim, é justamente porque, de alguma forma, eu pude aprender ao longo do tempo a me organizar.
Então, isso não é uma coisa que eu vim comigo desde sempre, sabendo organizar minha rotina, sabendo aumentar minha produtividade, sabendo fazer a gestão do meu tempo. Isso não é uma coisa que eu tive sempre comigo. Isso é uma coisa que eu tive que aprender na marra a conseguir, então, me organizar. Isso começou principalmente quando começou a pandemia. Porque quando começou a pandemia, eu não sei como e por quê, mas eu comecei a assumir responsabilidade atrás de responsabilidade, comecei a fazer coisa atrás de coisa, e aí chegou uma hora que eu simplesmente me sobrecarreguei total. Me sobrecarreguei total, cheguei no meu limite, eu tive que ir para o hospital porque eu estava completamente sobrecarregado. E por quê? Porque eu deixava tudo acumular, e aí deixava para depois fazer, e aí quando ia fazer, tinha muita coisa para fazer, não ia dar tempo, surtava. Mas a partir do momento, depois daquilo, eu fui obrigado a começar a estudar mais sobre gestão de tempo, comecei a estudar mais sobre organização pessoal, comecei a buscar na prática e com minha própria experiência conseguir organizar cada uma das minhas coisinhas, saber aonde dar prioridade, para o que dar prioridade, o que fazer em cada momento, para justamente fazer com que eu conseguisse também estar priorizando a minha saúde física, minha saúde mental, que naquele momento estavam se esgotando. Então, tudo isso que eu faço para vocês são coisas que eu amo demais para fazer. Amo demais, demais, demais. Tudo isso são grandes paixões minhas que eu gosto muito de fazer, mas que naquele momento tinha virado um problema para minha saúde. Por quê? Porque eu não soube conciliar. Eu não soube colocar cada uma dessas coisas em suas linhas de prioridade, não soube organizar o que fazer em cada tempo, e assim, automaticamente, a minha vida ela foi indo de buraco abaixo, e aí fui me sobrecarregando. Depois, quando eu fui ver, quase que não tinha mais volta. E para fazer a introdução para vocês, então, desse tema, o primeiro ponto que a gente tem que saber é o que é gestão de tempo, o que é isso de conseguir conciliar a nossa vida pessoal, a nossa vida do Interact, administrar a nossa vida. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que, então, estar descobrindo. Basicamente, gestão de tempo é a gente saber administrar a nossa vida, dividindo certinho as nossas tarefas, conseguindo controlar exatamente a nossa rotina. Então, esse é o principal ponto que a gente tem que entender sobre gestão de tempo, é saber administrar a nossa própria vida. Então, conseguir elencar as tarefas que a gente vai fazer no nosso dia, as tarefas que a gente precisa fazer na nossa semana, as tarefas que a gente precisa fazer no nosso mês. Então, a gente tem que ter esse nosso planejamento de vida pronto. A gente tem que conseguir ter esse nosso planejamento diário, semanal, mensal pronto. Por quê? Para quê? Para que a gente possa alcançar uma maior produtividade dos nossos dias, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida rotária. Todos vocês vão assumir cargos de liderança na próxima gestão. Então, vocês têm que estar preparados para conseguirem assumir esses cargos de liderança e acabarem não focando somente nesse cargo, e esquecendo da sua vida pessoal, esquecendo de se dedicar para os estudos, esquecendo de dedicar tempo para sua família, esquecendo de dedicar tempo para você mesmo. Ou, muitas vezes, acabando não conseguindo se dedicar até mesmo para o Interact, não conseguindo se dedicar a administrar o seu tempo para que você consiga ter tempo para fazer as suas responsabilidades, então, que você estará assumindo na próxima gestão. Todos vocês, a partir do momento em que vocês aceitaram o desafio de serem presidentes, de terem um cargo de liderança na próxima gestão do Interact, automaticamente, vocês também aceitaram todas as responsabilidades que esse cargo vai trazer consigo. Vocês estão comprometidos a assumirem esse posto, a assumirem esta função. Vocês estando comprometidos a assumirem esta função, vocês sabem das responsabilidades, vocês sabem que precisam cumprir essas responsabilidades. Então, isso não poderá ficar para trás. E, ao mesmo tempo, isso não pode ficar para trás e a vida pessoal de vocês também não pode ficar para trás. Então, a gestão do tempo, ela vem para que você possa alcançar uma maior produtividade diária em todos os seus afazeres pessoais e rotários. E os benefícios de você estar controlando o seu tempo, de você conseguir fazer a gestão do seu tempo, é que dentro dos seus dias, você terá menos estresse. Então, você vai se estressar menos. Você terá menos surpresas.
E o que significa esse ter menos surpresas? Quantas vezes durante o nosso dia, durante a nossa semana, então, digamos, vou trazer aqui um exemplo de uma semana. Você vai ter para organizar a reunião do seu clube, você tem uma semana. O período em que acabou a última reunião até o período da próxima reunião. E aí você deixou para organizar a reunião do seu clube 1 hora antes de acontecer a reunião. Eu estou trazendo esse exemplo porque foi um exemplo real que aconteceu comigo enquanto presidente de clube. E aí você está lá, você deixa para organizar a reunião do seu clube 1 hora antes de começar a reunião. Lá você vai elencar os tópicos que vão para a pauta, o que você vai falar, o que você vai precisar levar para essa reunião. Mas aí chega 1 hora antes e você não conta com a surpresa de que 1 hora antes, e isso te avisam 15 minutos antes disso acontecer, o presidente do seu Rotary te liga: ô, Léo, preciso conversar com você exatamente agora, antes da reunião do seu clube. Ok? Ok, presidente. Quando fui ver essa reunião, que eu estou dizendo um exemplo real que aconteceu comigo, acabou 5 minutos antes de começar a reunião do meu clube. E o que aconteceu? Eu tive uma semana para me programar. Uma semana, vou até fazer o cálculo nesse momento aqui com vocês. Uma semana, se um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, eu tive 168 horas para poder organizar a reunião do meu clube. E o que acontece? De 168 horas, eu deixei para a última hora. Literalmente, para a última 1 hora. Eu tive uma surpresa que eu não esperava, e isso acabou fazendo com que eu não conseguisse cumprir essa minha responsabilidade de organizar a reunião. Eu fiz a reunião completamente no improviso, foi a pior reunião que eu fiz na minha vida, porque eu não me preparei para isso, sendo que eu tinha tempo para me preparar, mas eu não fiz a gestão do meu tempo, eu não organizei essa minha tarefa, eu não elenquei um tempo correto para estar fazendo isso, deixei para a última hora e não foi feito. Então, a partir do momento que você começa a se organizar, a partir do momento em que você começa a fazer a gestão das suas tarefas, a gestão do seu tempo, você automaticamente terá menos surpresas dessas no seu dia a dia. Por quê? Porque você sabe exatamente a hora em que você vai precisar fazer isso. O Leandro sabe, ano passado, no começo da gestão, eu tinha grandes problemas com palestras. Eu aceitava dar palestras, mas eu não marcava que eu tinha que dar aquela palestra. Eu tinha um grande problema com a organização de agenda. O que acontecia às vezes? Acontecia que eu aceitava dar uma palestra, e aí eu vou contar um caso real também que aconteceu. Ano passado, começo da gestão, em agosto, aceitei dar uma palestra, tipo, 1 mês antes me chamaram. Não anotei isso em lugar nenhum, pensei, minha cabeça é forte, vai lembrar. E aí eu estava saindo para ir pedalar. Era sábado, final de tarde, estava saindo para ir pedalar. Eu saindo para ir pedalar, já estava, tipo, na outra quadra, eu só recebo a notificação do link da reunião da palestra. Começaria em 5 minutos. Eu não esperava isso. Isso foi uma surpresa. E uma surpresa que aconteceu por quê? Porque eu não me organizei. Porque eu não soube organizar a minha rotina, eu não soube organizar as minhas tarefas, eu não soube organizar as minhas responsabilidades. Então, este é mais um motivo para que vocês coloquem em prática a gestão de tempo dentro do cotidiano de vocês, para que vocês possam evitar essas surpresas. Fazendo a gestão do tempo de vocês, você tem mais tempo livre, porque vocês sabem exatamente o que fazer, quando fazer, e vocês conseguem deixar já um tempo livre para isso. Porque o que é que acontece? Se você não faz a gestão do seu tempo, você está lá durante a semana, você sabe até as coisas que você tem para fazer durante aquela semana, e aí chega lá, segunda tarde, depois do meio-dia, voltou da escola, tem as coisas para fazer, aí começa a mexer um pouquinho no celular, aí começa a procrastinar, aí tira um dorms, aí vai comer uma coisinha, e aí na segunda, pronto, acabou o dia, não fez nada. Aí na terça, a mesma coisa, quarta, a mesma coisa, quinta, a mesma coisa, e nenhum desses tempos você tirou para si. Você estava procrastinando. O ato de procrastinar não é um tempo livre que você tira para você. Não é. O ato de procrastinar é um ato em que você sabe que tem que fazer uma coisa, você está pronto para fazer, mas você fica enrolando para fazer. Então, você fica enrolando aqui no celular,
você fica enrolando, dormindo, comendo, mas em nenhum desses tempos tirando um tempo realmente para você. Mas agora, se você tem definido, na segunda-feira eu tenho para fazer isso até as 4 horas da tarde, durante as 4 às 5 eu vou dar uma caminhada. Aí você tirou um tempo para você. E assim, durante todos os dias. Se você tiver a organização das suas tarefas corretas e deixar um tempo livre para você, porque esse é o ponto mais importante, o ponto principal da gestão do seu tempo não é as suas tarefas, é você. Você não pode preencher 18 horas do seu dia de compromisso, compromisso, compromisso e não esquecer de pensar em você. Aí vai acabar dando ruim. Então, se você tiver a gestão do seu tempo certa, você também vai ter mais tempo livre. Uma coisa importante, tenha o seu tempo gasto no que realmente importa. Qual que é o propósito de vocês hoje? O propósito de vocês hoje é estar passando no vestibular e estar fazendo uma gestão boa? E, ao mesmo tempo, é estar conseguindo estar com a sua família, aprendendo novas coisas, aprendendo uma nova habilidade? Então, tenham esse propósito, esses objetivos de vocês claro, e gastem o tempo de vocês em cima daquilo que realmente importa, daquilo que são os objetivos de vocês, que são os propósitos de vocês. E a partir do momento em que vocês tiverem a gestão do seu tempo perfeitamente em andamento, conseguindo se concretizar, você impactará mais dentro da sua comunidade. Por quê? Porque o seu trabalho ele vai ser mais efetivo aqui dentro do Interact. O seu trabalho sendo mais efetivo dentro do Interact, automaticamente o Interact conseguirá impactar ainda mais a comunidade. Então, vejam só, como o simples ato de vocês organizarem essas tarefas acabará também, de alguma forma, impactando e evoluindo o desempenho do clube de vocês dentro da comunidade. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Vocês simplesmente se organizarem pessoalmente, diariamente, fará com que o clube de vocês consigam estar impactando ainda mais a comunidade. Calma aí que aqui bugou o negocinho, mas já voltou, depois eu volto para a conclusão. E agora falando de organização pessoal, e qual que é a importância disso? A importância disso é um pouquinho do que a gente já falou antes. Vocês terem essa organização pessoal de vocês feita, o cotidiano de vocês feita, uma rotina organizada, e a gente vai falar sobre rotina logo, vocês podem ter certeza que a produtividade de vocês ela vai se subir. E aí vocês me perguntam, como se organizar diariamente e semanalmente? É construindo uma rotina. E por que é que a gente tem que ter uma rotina organizada, Léo? Qual que é o motivo de eu realmente parar para organizar a minha rotina? Tenho zero interesse nisso. Consigo me organizar do jeito que eu estou, eu lembro cada coisa que eu tenho para fazer, eu sei que se eu acordar às 7 horas, eu consigo me arrumar para ir para a escola até 7h03, pego a bike, vou para a escola e tá maravilhoso. Eu não preciso organizar uma rotina corretamente. Precisa. A partir do momento em que você topou ser presidente aqui do seu clube e que você tem outras tarefas para fazer, além das tarefas que você vai estar exercendo como presidente do seu clube, você precisa, sim, organizar o seu dia a dia, organizar as suas tarefas, e organizar as suas tarefas, organizar suas responsabilidades, significa, sim, ter uma rotina. E para criar uma rotina, e agora eu vou estar abrindo aqui para vocês uma ferramenta, que eu estava sobre ela antes com o Lelê, e que foi a ferramenta que literalmente salvou toda a minha produtividade, que salvou a minha gestão de tempo, é o Notion. Então, é muito fácil vocês estarem fazendo o download, não sei falar essa palavra, mas é simplesmente jogar no Google Notion e vocês vão estar fazendo aqui o download dele em Free for Personal Use. Tem também para celular, mas eu recomendo que vocês utilizem se tiverem pelo computador e depois só acompanhem também pelo celular. Mas eu vou estar mostrando ele basicamente aqui para vocês, para que vocês possam também estar entendendo um pouquinho de como ele funciona, como vocês conseguem estar organizando não só a rotina de vocês aqui, mas todas as atividades de vocês. Então, o Notion, ele basicamente é uma ferramenta que une tudo que é ferramenta de organização. Então, aqui dentro, você tem todas as ferramentas que você tem no Trello, você tem aqui dentro.
Todas as ferramentas que você tem no To-Do List, você tem aqui dentro. Todas as ferramentas que você tem no Google Docs, você consegue, de alguma forma, trazer aqui para dentro. Você consegue criar um Notion compartilhado com toda a sua equipe. Você consegue, dentro desse Notion compartilhado, trazer esse Notion compartilhado da sua equipe para dentro do seu Notion pessoal. Então, o Notion tem uma infinidade de coisas que vocês podem fazer, vocês podem englobar a sua vida inteira aqui dentro, e é o que eu tenho. Vocês podem ver aqui que, literalmente, tudo. Então, todas as tarefas, coisa para cumprir todas as semanas, está inclusa aqui dentro. E assim é a maneira com que eu consigo me organizar. E essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Léo, como você se organiza? A resposta é muito simples. Notion. Aqui dentro, eu tenho todas as minhas tarefas, eu anoto todas as minhas ideias, eu coloco tudo que está aguardando alguma coisa, tudo que está em andamento, tudo que está concluído, e eu vou atualizando cada um deles. Eu tenho os meus objetivos para esse ano de 2021 aqui dentro. Não vou abrir essa pasta porque é algo muito privado, algo muito pessoal, mas aqui sempre que eu estou desmotivado, eu abro essa lista de objetivos e eu vejo qual que são o meu propósito para esse ano de 2021. Eu vejo quais são os meus objetivos e isso me faz, novamente, de alguma forma, ficar motivado. Aqui, eu controlo o meu Instagram pessoal, que agora, de alguma forma, comecei a trabalhar um pouquinho nele também. Aqui eu controlo a minha rotina, isso eu vou abrir para vocês, e isso daqui não é algo obrigatório, que vocês têm que seguir dessa exata maneira, isso daqui é a maneira com que eu controlo o meu dia a dia para justamente eu conseguir ter disciplina nisso. Então, eu sempre costumo acordar às 5 horas da manhã, e aí eu vou anotando cada passo por passo. Então, eu acordo às 5 horas da manhã, escovo os dentes, tomo água, faço exercícios, medito, leio, trabalho, tomo banho, e aí que eu vou para a escola. E vocês podem ver que aqui eu tenho especificado somente esse período da manhã, porque esse período da manhã, para mim, é o período mais importante do meu dia. Porque se eu consigo concluir com maestria todos esses pontos daqui, vocês podem ter certeza que o meu dia vai ser completamente diferente. Então, por isso, eu deixo controlado e cronometrado cada um desses pontos aqui, e assim eu cronometro de manhã cedo também. E depois, à tarde, é simplesmente almoçar, entre 1h e 9h30, é trabalhar, é resolver todas as coisas que eu tenho, é ir para reunião, é ir tomar um chimarrão com meus pais, é ir jogar uma bolinha com o meu irmãozinho, é ver um vídeo para me distrair. Então, nesse período, é o período que eu tenho durante o dia para resolver tudo que eu tenho e para focar em mim. Por quê? Por que eu não coloco nada aqui específico? Porque tem muita surpresa dentro desse meu período entre 1h e 9h30. Mas eu sei exatamente as coisas que eu tenho para fazer. Então, aqui, voltando para a aba inicial, se eu desço aqui para baixo, eu tenho exatamente as tarefas que eu tenho para fazer em cada um dos meus dias. Aqui, e aqui eu vou passar rápido, porque tem muita ideia, muita coisa aqui também, pessoal, mas aqui eu tenho as minhas ideias, o que está pendente, o que está em andamento e o que está concluído. E aí, assim, eu deixo todas as minhas tarefas organizadas aqui. E aí, aqui, tá todas as tarefas que eu tenho para fazer. Mas agora, se eu entro, por exemplo, deixa eu escolher um aqui para vocês. Escolher o projeto, por exemplo, do meu livro. Se eu entro dentro aqui, eu tenho as metas dele, e aí eu anotando cada meta cumprida. Aqui, as ideias para ele, o que está pendente, o que está em andamento e o que está concluído. Então, aqui dentro eu consigo ter justamente cada uma dessas coisas e depois elas vêm aqui para a janela principal. Então, aqui, essa é uma maneira mais fácil, mais tranquila que eu encontrei de conseguir literalmente estar organizando toda a minha vida aqui dentro. Então, vocês podem ver que todos os pontos da minha vida estão dentro do Notion, assim eu consigo organizar cada uma das minhas tarefas, cada uma dos meus afazeres, cada uma das minhas responsabilidades ali dentro, consigo organizar uma rotina e consigo estar organizando o meu dia a dia ali dentro. E é importante para vocês, justamente já que a gente está falando de produtividade, é importante vocês saberem quando se encontra o seu pico de produtividade. Por quê? Porque tem muita gente que é diurna e tem muita gente que é noturna. O que isso significa? Uma pessoa diurna é aquela pessoa que quase só consegue render durante o período durante o dia. Uma pessoa noturna
já é aquela pessoa que rende muito melhor durante a noite, durante a madrugada. Então, automaticamente, conhecendo esse seu pico de produtividade, trabalhe a sua rotina em cima desse pico de produtividade. E é claro, se você for uma pessoa noturna, mas tem aula no outro dia de manhã cedo, então, automaticamente, você precisa se acostumar a ser uma pessoa diurna. E o mais importante na sua rotina, isso é o que vocês têm que elencar sempre como principal. Mantenha um tempo para si. Então, você pode fazer a sua rotina completamente cronometradinha ali. Você pode deixar a sua rotina 100% cronometrada. Mas dentro desse cronômetro, coloca um tempo para si. Vai ficar ali 3 horas trabalhando em cima de um projeto, 3 horas estudando? Tire 30 minutinhos dentro dessas 3 horas. Nem que seja simplesmente para ir na varanda ficar olhando para o nada. Mas relaxa a cabeça. Por quê? Porque senão vai acabar em algum momento você vai surtar. A gente tem que lembrar que nós ainda somos jovens, nós ainda somos adolescentes, a nossa cabeça ainda não está pronta para a gente ficar o dia todo massivamente trabalhando. O Mário, ele está aqui como exemplo, ele já foi adolescente, ele sabe que hoje, ele sendo adulto, é com toda certeza a cabeça dele e o corpo dele aguenta trabalhar por muito mais tempo. Mas mesmo assim, ainda é importante para o Mário ele tirar um tempo dentro desse trabalho massivo para si. E se é importante para ele, imagina para nós, que ainda estamos em evolução, que o nosso corpo ainda está em evolução, ainda está em crescimento, a nossa mente ainda está em crescimento. Então, é importante você sempre manter um tempo para si. Mesmo que seja para sentar na varanda e olhar para o nada. Mesmo que seja para sentar na varanda, ficar tomando um copinho de água, mesmo que seja para tomar um tererê, um chimarrão, que é o que a gente faz muito aqui no Sul, ali em Minas Gerais, não sei. Mas, enfim, de qualquer forma, tirem sempre um tempo para si, que seja para pedalar, para caminhar, para jogar uma bola, para ver um vídeo de alguma coisa que você vai rir, para ver um stand-up, para ver um episódiozinho de uma série, mas tenham todo dia um tempo para si, para vocês não acabarem ficando malucos. Isso é uma coisa, até uma indireta aqui, diretamente para o Leandro também, que eu vejo o Leandro trabalhando 24 horas por dia. Leandro também, você tem que manter tempo para si, porque senão vai chegar uma hora que você vai surtar. Você é o próximo secretário da Interact Brasil, você é o próximo RDI do 4760, você é responsável pelo site da Interact Brasil, você tem seus projetos dentro do Demolay, e mesmo assim o Leandro tendo tudo isso, é importante, estou citando ele porque ele faz muita coisa, é importante que ele consiga todos os dias manter um tempo para si, para que ele não acabe surtando, e se ele surtar, vai ser difícil para recuperar, e automaticamente isso vai complicar também o desempenho dele em cada uma dessas tarefas. Eu posso citar para vocês o exemplo de, não vou citar o nome com toda certeza, mas a gente teve um RDI, agora durante a gestão 2020-2021, que acabou se sobrecarregando demais, tanto com as coisas de Interact, e aí ele começou a trabalhar com Bolsa de Valores, ele trabalhava também como PCP em uma empresa de manutenção industrial, tudo mais. Enfim, ele tinha muita coisa para fazer. E ainda estava fazendo faculdade de administração, estava no primeiro semestre. Ele surtou. E a cabeça dele literalmente não aguentou. Por quê? Porque ele acordava 5 horas da manhã, ele ia dormir meia-noite, às vezes até mais tarde, dormia 3, 4 horas por dia, passava o dia todo trabalhando massivamente, igual um maluco, não tirava um segundo para si. Ele surtou, ele teve que largar o cargo de RDI, ele teve que largar o emprego dele, justamente porque agora o único foco dele é se recuperar disso. Porque, novamente, eu digo, a gente, e isso é uma coisa que eu demorei para aceitar e que às vezes a gente não aceita, a gente é adolescente, a gente está em evolução, a gente está em crescimento, a gente tem que fazer todas as coisas, a gente tem que conseguir fazer tudo que está ao nosso alcance. E a gente tem que ter tempo para a gente tem que ter tempo para se divertir, para relaxar a nossa cabeça, porque senão a gente vai acabar ficando maluco. Isso é uma coisa que eu demorei muito, novamente falando, eu demorei muito para aceitar isso. Eu tive que surtar para conseguir estar aceitando isso para mim. Então, por isso eu estou batendo tanto nessa tecla, porque eu não quero que vocês cheguem a esse ponto. Eu quero que vocês, a partir de hoje, saindo daqui, vocês já comecem, não precisa ser através do Notion, pode ser através do Trello, pode ser através de uma agenda própria de mão, mas que vocês comecem a conseguir organizar as suas rotinas para que vocês justamente consigam estar conciliando a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida escolar, juntamente
com as suas tarefas de Interact, que com toda certeza, sendo presidente, não serão poucas. E o que eu quero aqui também, pelo amor de Deus, não é assustar vocês. O que eu quero aqui é preparar vocês. Vocês possivelmente sabem, eu sempre gosto de trabalhar nesse sentido um pouquinho mais até de, entre aspas, terapia de choque. Por quê? Porque assim vocês já chegam preparados para assumir a gestão de vocês. Então, automaticamente vocês conciliando o tempo de vocês vão chegar mais preparados, vocês conseguirão lidar melhor com todos os objetivos, o planejamento que vocês estão trilhando para a gestão de vocês. E para vocês estarem fazendo planejamento de tarefa semanal, isso é uma coisa que eu utilizo, não é via de regra para ninguém, isso é uma coisa que eu utilizo, um método que eu utilizo, estou compartilhando com vocês. No domingo, eu elenco todas as minhas tarefas para a semana. E aqui vocês não conseguem ver, mas aqui em cima de mim, dentro daqui do armáriozinho que eu tenho, aqui na minha frente, eu estou cheio de post-it. Todos esses post-it é o que eu elenco no domingo, o que eu tenho para fazer durante a semana. Conforme eu vou fazendo, eu vou arrancando esses post-it. Então, isso é o método que eu uso. Sempre no domingo eu elenco as coisas que eu tenho para fazer durante a semana. E eu já deixo escrito embaixo, no cantinho dele, o que é que eu tenho para fazer nesse dia. E é importante também vocês deixarem, se vocês forem elencar exatamente através de um aplicativo, seja de um grupo com você mesmo no WhatsApp, seja o que for, é importante vocês deixarem todos os dias pausas programadas para vocês relaxarem a mente de vocês. E o ponto mais importante para vocês construírem um planejamento é vocês saberem estar priorizando as suas responsabilidades. Então, novamente, eu faço a pergunta, qual que é a sua prioridade hoje? Qual que é a sua prioridade hoje? Qual que é o seu maior propósito hoje? Qual que é o seu maior objetivo? Ou os seus maiores objetivos? O que é tudo aquilo que você precisa estar fazendo agora durante esse período? Elenque tudo isso. O que é que necessita de maior urgência? O que é que necessita de maior urgência nesse momento? É estar fazendo tal coisa do Interact? É estar estudando para tal prova? O que é que necessita de maior urgência? O que é que te deixa mais feliz fazendo? Então, juntem esses 3 pontos e construam as suas rotinas assim. Vocês elencam um tempo para fazer aquilo que é a sua maior prioridade, elencam um tempo para fazer aquilo que é a sua maior urgência, mesmo que isso seja chato, e todos os dias elenquem aquilo para fazer aquilo que te deixa mais feliz fazendo. Se o que te deixa mais feliz fazendo é fazer alguma coisa para Interact, coloca isso no teu dia a dia. Se o que te deixa mais feliz fazendo é ler um livro, é ver uma série, coloca isso no teu dia a dia. Mas deixe isso todos os dias dentro do seu planejamento diário. E para terminar, e aqui eu vou ter que voltar por causa do bug que deu, mas a conclusão que eu queria trazer aqui para vocês é que vocês precisam sempre estar focando em vocês. Então, independente de o que aconteça, o foco aqui é vocês estarem justamente focando em vocês. Vocês podem estar trazendo todas as responsabilidades possíveis para vocês estarem fazendo para vocês, mas se vocês não tiverem um tempo disponível para vocês, vocês não irão aguentar. Vocês não vão estar conseguindo aguentar nesse momento. Então, por isso, organizem o seu dia a dia, organizem as suas tarefas, organizem as suas responsabilidades, organizem a sua rotina, tenham tempo para o Interact, mas também jamais esqueçam de ter o tempo de vocês para a sua família, para vocês, para a sua escola e para o seu trabalho, caso você tenha. A sua vida ela não é só Interact. Eu sei que nesse momento que a gente está aqui dentro, a gente é apaixonado imensamente por esse programa, mas a gente tem que ter na nossa mente também que a nossa vida ela não é só isso. A gente tem que sempre lembrar que existem diversos outros pontos na nossa vida. E esse período que a gente está passando, esse período de adolescência, de juventude, uma coisa que a gente muitas vezes esquece é que uma das coisas que a gente tem é família. Então, a família ela tem que sempre, e são dos pilares do Rotary, o primeiro pilar do Rotary que vocês têm que estar priorizando é família, o segundo é trabalho / escola, e o terceiro só que vem o Rotary. Então, levem isso no seu cotidiano também. Mas, enfim, pessoal, conclusão disso tudo,
foquem em vocês, construam um planejamento diário, um planejamento semanal, um planejamento mensal, mas em tudo isso mantenham um tempo para vocês e estarem organizando a rotina de vocês de alguma forma também é tirar um tempo para vocês. Aqui está o mapa mental que eu construí para vocês. O Leandro ele vai estar encaminhando logo. Talvez ele já tenha encaminhado do jeito que ele é, porque ele é muito rápido. Mas, enfim, ele já vai estar encaminhando isso logo para vocês. E aí vocês podem estar utilizando isso daqui como material de consulta. Justamente por ser gestão de tempo, eu falei sobre 30 minutos, falei 35. Então, passei ainda 5 minutinhos. Mas, enfim, tentei poupar o maior tempo de vocês e agora estou 100% aqui à disposição. Que vocês precisarem, podem soltar de dúvida. Se alguém tem alguma dúvida sobre organização, sobre planejamento, sobre qualquer coisa, estou aqui 100% justamente para responder as dúvidas de vocês. Pessoal, agora que de fato encerrou a palestra, alguém tem alguma dúvida sobre a organização pessoal, sobre o conteúdo que o Léo apresentou aqui? Eu tenho, como sempre. Pode lançar, então, amigo. O que eu gostaria de perguntar, tá. O que eu tenho para perguntar é o seguinte: você falou da rotina, dessas coisas. Eu tenho uma rotina já, porque eu acho que é essencial. Eu acho que a nossa vida se torna muito mais organizada, né, depois que a gente cria uma rotina. Porém, eu não tenho os horários bem definidos, porque algumas coisas da minha semana podem mudar. Tipo, essa semana mesmo, a gente não vai ter reunião do Interact. Foi cancelada por causa que aconteceram alguns problemas. Aí, tipo, muda, sabe, os horários e, tipo, meio que eu fico livre num horário que eu não estaria livre. Então, você acha importante ter horários bem definidos? Tipo, desde acordar até a hora de dormir? Você pode perceber que quando eu mostrei a minha rotina, eu tinha exatamente os horários somente para o meu período até as 7, 5 da manhã, que é o período onde eu vou para a escola. Por quê? Porque ali eu gosto de ter esse período exatamente definido, porque ali eu sei que não vai ter nada para me interromper, porque ninguém vai acordar às 5 horas da manhã para me pedir ou me ligar para fazer tal coisa. Então, é claro que já teve louco para fazer isso, mas enfim. Só que ali é um período que eu sei que eu consigo cumprir exatamente. É um período que eu tenho para mim, então um período, uma coisa que eu aprendi esse ano e que eu gosto muito é de meditar, é de ler. Então esse é um período que eu sei exatamente o tempo que eu vou fazer tal coisa. Mas você pode ver que no período da tarde eu não tenho nem um pouco. Essa possivelmente talvez vai ser a hora com mais chance de eu responder, Mário, porque você vai ser o único que vai mandar isso. Mas enfim, voltando aqui, e aí vocês podem perceber que no período da tarde até o período da noite eu não tenho nenhum horário cronometrado. Só depois o horário de eu desligar tudo, parar, que é às 9h30. Então, ali nesse período entre 1h e 9h30, não tenho nenhum horário cronometrado, justamente porque eu sei as tarefas que eu tenho para fazer naquele meio tempo, sei que pode haver surpresas, sei que todo dia tem alguma coisa diferente, então ali eu não deixo exatamente. E aí, esse sentido de elencar horário ou não, eu elenco ali para de manhã cedo, mas isso é uma coisa minha porque eu gosto, mas isso é uma coisa que vai de cada um. Então, eu conheço muita gente, talvez vocês conhecem o João Melo, ele é rotaractiano do 4521, mas era interactiano. Ele organiza, ele tem todos os dias dele antes dele dormir, isso é uma coisa que a gente troca muita ideia sobre organização, foi ele que me apresentou o Notion. Ele, todo dia antes de dormir, ele elenca exatamente, minuto a minuto, o que ele vai fazer no outro dia. Então, desde a hora de acordar até a hora de dormir, o que vai fazer tal hora no trabalho, o tempo que ele vai parar para descansar, ele tem cronometrado. Por quê? Porque ele gosta sim e porque é o único jeito que ele conseguiu para estar deixando a produtividade dele show de bola. Eu já não deixo exatamente cronometrado. Tem gente que já não tem hora para absolutamente nada, sabe? Só a rotina, sabe o que precisa fazer e elenca. Então, isso é uma coisa que vai muito de cada um e que tem que conhecer também o seu meio de produtividade nesse sentido. Entendi. É porque eu estudo integral, né? Aí eu estudo de manhã, de 8 às 5. Aí, tipo, vamos supor, de segunda a quarta eu tenho aulas normais, assim, síncronas, e a maioria dos professores, eles deixam o resto da semana, que a gente já está um pouco mais cansado, para fazer plantões. E
assim, eu presto muita atenção na aula para eu não precisar entrar nesses plantões, porque, assim, o professor fica ali falando, batendo papo com a gente, porque eles explicam tão bem, assim, que eu acho que nem precisava, mas aí a gente fica lá trocando ideia com o professor, mas aí eu pego esses momentos e eu já elimino, tipo, as minhas atividades. Tipo, eu recebo uma lista de atividades no começo da semana e eu já elimino. Só que às vezes, tipo assim, eu não consigo fazer, tipo, muito rápido e tem uma hora que dá um desânimo e tem uma hora que dá uma preguiça, que dá vontade de deitar e, meu Deus. Mas estou tentando mudar e vai dar certo. Não, perfeito, Alexandre, perfeito. A maneira com que você conseguir encontrar para justamente conseguir estar fazendo tudo aquilo que você tem para fazer e ainda manter o tempo para si, sendo que o pico de cada um é diferente, o horário que cada um faz melhor é diferente, tudo é diferente em sentido de organização pessoal, vai estar maravilhoso, viu? O importante é você conseguir estar fazendo todas as suas tarefas e ainda focando em você. Mais alguém, família? A Bela no chat. Ela veio me falar no WhatsApp que estava impressionada com tanta coisa que você faz. Achei fofo. Mas você também não vai por muito menos, né, Leandro? Oi? Você também não vai por muito menos, não. Cada dia você assume uma coisa nova. Você acredita que ela teve a cara de pau de falar? Lelê, nunca mais falo que você é multitarefas. Leandro, vou me defender aqui. É porque eu já acostumei com você sendo multitarefa, entendeu? É que o choque com o Léo foi outro, mas com você eu já acostumei. Só que com o Léo é que ele tem 3 empresas. É, deu uma assustada. Mas os dois estão de parabéns, gente. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Obrigado. Perfeita. Mais alguém, gente? Parabenizar, dar uma palestrinha, falar um pouco, tirar uma dúvida. Olha o pessoal entendendo direto. Eu só queria falar. Eu sabia que indireto era pra mim, tá, Leandro? Eu senti isso. Mas eu só queria falar não, perguntar. Quem mais baixou o aplicativo já, gente? Porque eu já baixei aqui. É só isso mesmo. Tô apanhando no inglês? Tô. Mas tudo bem, gente. Amei o aplicativo, viu, Léo? Muito obrigado pela indicação. Eu apanho demais pro inglês também. O Leandro Tipo, é eu já tô prova fazendo até minha viva, rotina já. Exato. Nossa, eu tô tipo assim, mano, isso significa isso mesmo? Nossa, eu tô bugada, de verdade, porque eu sou, assim, né, meio leiga no inglês. Mas, gente, muito bom, viu, o aplicativo. Muito obrigada, Léo, de verdade. O Leandro me conhece muito bem. Ele sabe que eu, para inglês, eu sou um completo inútil. Então, eu apanhei muito no começo também. Mas tem um monte de vídeo no YouTube para aprender a mexer no Notion. E aí, depois que você entende o que é cada coisinha e você vê as funcionalidades dele, aí você vai se apaixonar. Mas a primeira semaninha usando ele, não vou mentir, é difícil. Então, você vai perder um tempinho no começo para economizar tempo por toda a sua vida. Então, pensa nisso. Nossa, a frase de marketing, muito boa, muito boa. Aprendendo com Davi Braga. Fazer Se reúne com ele em São Paulo, né? Fazer o quê? Mano, eu ia falar isso agora. A Rafa disse do inglês, mas, gente, se o Léo conseguiu traduzir o app para ele usar no dia a dia, vocês conseguem. Fiquem tranquilos. Tá bebendo. Tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se ninguém quer falar, eu imagino que Mário queira. Boa noite, meus jovens. Boa noite, Leonardo. Parabéns pela palestra aí, com uma assustadora organização diária, eu diria. Mas, assim, gostei muito. Sim, quando você fica mais velho, você trabalha muito. E é importante se organizar. É importante, principalmente quando você vai assumir uma presidência. Eu já compartilhei meu planejamento de presidência com o Léo, com o Leandro, quando eu fui presidente, e eu realmente me empolguei também, como você é empolgado com a organização, então eu planejei todas as reuniões do meu ano,
todos os assuntos. Em janeiro eu tinha todas as reuniões e todas as pautas, porque eu sabia que eu teria muito pouco tempo. Na época eu estava fazendo um curso em Montes Claros, então eu saía de Pirapora, passava 3 horas na estrada, indo e vindo, chegava, trabalhava, outra, e se não tivesse me organizado antes, não tinha dado certo. Então, organização é chave. E flexibilidade também. É engraçado falar isso, né? Porque organização e flexibilidade parecem diametralmente opostos. Diametralmente, Leandro, é um que está em cada ponta. Aí, a gente já antecipa. Aí, assim, parecem opostos, mas na verdade são coisas que se complementam. Porque se você estiver bem planejado, você sabe como quebrar sua rotina. Por exemplo, se um compromisso demorou mais, você sabe que, então eu vou quebrar o próximo, vou tomar uma coca aqui, tomar um guaraná e vou esperar 2 horas, que aí eu retomo minha agenda. Aproveito e dou uma descansada, porque você está organizado. Quando você está desorganizado e alguma coisa demora, alguma coisa atrasa, o pneu do carro fura, o ônibus passa direto no ponto, você não sabe que hora que você vai se reorganizar no dia. Quando você está organizado, você sabe, se eu almoçar 10 minutos mais rápido, eu consigo botar meu dia no eixo de novo. Então você já liga para um compromisso do fim do dia e já desmarca e já fala, hoje eu não vou conseguir. Então, assim, vai ajudar muito vocês estarem organizados, principalmente quando acontecerem os imprevistos. Ele, desculpa a brincadeira, mas eu gosto de encher a sua paciência. Padrão já, eu já estou acostumado com esse bullying. Mas o que o Mário falou é bem real, flexibilidade. E outra coisa também, a organização ela é muito abstrata. Eu sempre falo isso quando eu vou dar treinamento de secretaria, porque secretário e secretária devem ser pessoas sempre organizadas. Mas a forma como eu me organizo não vai ser a mesma forma que a Júlia Valgas vai se organizar. A forma como o Léo apresentou aqui não precisa ser necessariamente a mesma forma que o Alan ou que a Maria Fernanda vão se organizar. Maria Fernanda não, né? Nanda. Parece que eu tô xingando a menina. Enfim, a organização ela tem um conceito muito abstrato, mas vocês podem tirar desse exemplo para moldarem com base na realidade de vocês. Como eu mesmo vou fazer moldando a minha realidade, eu já estava conversando sobre isso com o Léo. Inclusive, Léo, eles já tinham visto parte dessa apresentaçãozinha, sabe aquele vídeo que você me enviou, aquele grandão, falando sobre as coisas? Eu cortei 6 segundos dele, fiz um GIF e mandei para eles um spoilerzinho do que ia ser apresentado. Barra um spoiler seu também com a foto sem dente. Mas, enfim, eu queria citar que teve gente achando que você é um robô por causa dessa sua organização. Teve gente perguntando como que ele consegue escovar os dentes em 1 minuto. São dois. São 2? Acontece, são 2. Ótimo ponto. Teve gente surpresa com tanto de coisa que você faz. E realmente, Léo, você faz muita coisa. Você é presidente de uma instituição nacional, de um grêmio, vice-presidente de um comitê municipal de juventude, eu não sei o que é. Você é escritor. Você viaja para reunião afora e eu acompanho seu Instagram, eu sou meio que stalker. Fazer o que? É o patrão, né? Tem que dar moral. E outra, já tem gente utilizando o Notion. Então, querendo ou não, a palestra de hoje já mudou parte da experiência dessas pessoas como presidentes. Então, eu queria muito te agradecer por isso, pela sua palavra, pelo seu conhecimento e pela sua presença. Eu te admiro muito, você sabe disso. Já te levo como exemplo para inúmeras coisas, oratória, organização, liderança, uso do Uniclub, aprendi a mexer com o site. Então, de verdade, eu te agradeço muito e aqui eu já deixo até um mais sincero agradecimento para o Léo, que mudou grande parte da minha vida com a oportunidade que ele abriu para mim de estar na Interact Brasil, família. Desabafo pessoal, de coração. Quando se tem um dente a menos é mais fácil de escovar. Fez muito sentido. Mas, enfim, queria agradecer também aos presidas pela presença de hoje, né? Meus jovens. É importante que vocês estejam aqui com a gente, não só pelo momento de conhecimento, mas pelo momento de integração. Aqui, ao mesmo tempo em que todo mundo está aprendendo sobre determinado assunto, oi, Dudu, todo mundo também está se conhecendo, todo mundo também está aproveitando para bater um papo, jogar a conversa fora. Então, é interessante demais e eu acho que esses momentos acabam que motivam vocês a se planejarem, a remoldarem parte do planejamento de vocês, como eu já estava até conversando com o Alexandre, que já está fazendo isso diariamente a cada intensivo presidência, e essa é literalmente a proposta que a gente teve ao moldar
esses treinamentos nas quartas-feiras, às 20 horas da noite. Então, agradeço muito por vocês estarem participando, por não estarem deixando esse evento flopar, porque meu coração fica quentinho a cada quarta-feira que eu passo com vocês, e essa é a antepenúltima. Não, a antepenúltima é a próxima. Obrigado. Mário, eu sei o sinônimo dessa palavra que você me falou, mas eu já esqueci qual que é a palavra, viu? Não vou utilizar os sinônimos para procurar ela. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tempo? Léo, lança. Eu só queria agradecer, Leandro, que eu não agradeci antes por conta das perguntas, mas queria agradecer a você pelo convite, queria agradecer a todos que estão aqui, parabenizar todos vocês por esse pré-gestão maravilhoso que vocês estão trilhando. Isso só demonstra a gestão que vocês vão estar fazendo durante toda 2021, 2022. Leandro sabe que ele é uma pessoa que eu tenho muito, muito, muito orgulho. Quando a gente chamou ele ano passado, no comecinho, um pouquinho antes de começar a gestão, para ser segundo secretário, não fazia ideia de quem ele era, mas ele logo já começou a mostrar todo o comprometimento dele, a responsabilidade dele. Quando ele foi eleito RDI de vocês, eu já tive certeza que na próxima gestão ele vai ser fácil, o melhor RDI do Brasil. Aproveitem esse RDI que vocês têm junto com vocês, porque esse cara, ele é fenomenal. Esse cara, ele é literalmente fenomenal e ele vai estar dando um suporte danado para vocês. Fiquei muito feliz também quando eu soube que o Mário vai ser o conselheiro de vocês. Aproveitem o Mário também, que além de conhecimento rotário, eu sei, eu acompanho ele, que ele tem muito conhecimento profissional, e o conhecimento profissional dele em gestão vai agregar vocês também para dentro de Interact. Então, aproveitem o Leandro, aproveitem o Mário, aproveitem a gestão de vocês, foquem em vocês durante toda a gestão, independente do número de responsabilidades, o foco também tem que estar em vocês, porque a vida de vocês, a expectativa média de a vida de um ser humano é de 75 anos. Então, vamos trabalhar com 75 anos. A vida de vocês, ela tem 75 anos, não um. Então, vivam esse um ano para que vocês possam viver os 75 anos da sua vida e não percam a sua cabeça nesse um ano para que, enfim, sua expectativa de vida diminua. Mas, enfim, aproveitem cada segundo. A gestão enquanto presidente de um clube é fenomenal, foi a melhor experiência que eu já tive durante a minha vida, então saibam aproveitar isso da melhor forma possível. Lele, muito obrigado de novo pelo convite. Pessoal, o que vocês precisarem de mim, estou aqui 100% à disposição. O Leandro tem meu contato, qualquer coisa que passa para vocês. Talvez possa demorar algumas horas para responder, mas eu sei que vocês estão acostumados já com RDIs aí que são assim, então vocês não vai fugir muito da curva. Mas enfim, o que vocês precisarem, estou à disposição, viu? Abração. Bom. E, gente, eu queria muito aproveitar uma coisa que o Léo falou para explicar aquela mensagem fofa que eu mandei para vocês no grupo, acho que no domingo. O Léo falou sobre a expectativa de vida humana, 75 anos. Um ano dá por média de, acho que 1,3% desse ano. Ou seja, dos seus 75%, aquele 1,3% é esse um ano de julho até junho que nós vamos passar juntos. Já explicando a minha boiolagem, porque eu vou amar viver esse 1,3% da minha vida ao lado de vocês. Viu? Como todos. Agora eu vou parar de gravar. Até a próxima quarta.